Olá, acadêmicos da saúde, eu sou o professor Jorge. Eu sou a professora Michele. Sejam bem-vindos ao nosso quarto podcast. 2026 chegou, ano novo, vida nova, mas as nossas promessas são sempre as mesmas. Uma vida mais ativa, uma vida mais saudável e aquele corpo perfeito. Fique com a gente e aprenda a partir dessa nossa conversa como manter a constância nos nossos 365 dias do ano. E hoje, pessoal, a gente tem um convidado super especial, que é um super professor de educação física, o Walter Vargas, que eu já conheço há muitos anos, e ele vai se apresentar um pouquinho para vocês e vai contar um pouquinho como que o exercício físico entrou na vida dele. Olá, acadêmicos, tudo belezinha? Pessoal, eu sou então o Walter Oliveira de Vargas, eu sou professor de educação física, me formei há um tempinho já, isso aí não vou falar datas porque senão entrega a idade. Mas me formei um tempinho já, tenho especialização em fisiologia do exercício, eu fiz mestrado em ciências da saúde, fisiologia e patogênese, doutorado com o mesmo programa de pós-graduação na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu sou um professor de educação física na íntegra. Por que eu digo isso? Porque eu já pratiquei todos os esportes, todos os tipos de esportes, modalidades possíveis que vocês possam imaginar. Desde criança, sempre gostei de atividade física. Daqui a pouco a gente vai falar sobre atividade física e exercício físico, são coisas diferentes, mas fica para daqui a pouco. Sempre pratiquei atividades físicas, desde muito jovem, futebol, esportes de raquete, vôlei, dança, tudo que vocês possam imaginar, eu já pratiquei. E sempre fui um entusiasta. Mas uma das coisas que me diferenciava que era daqueles esportistas meio CDF, sabe? Então, eu sempre brinco que eu era o pior tipo de aluno. Por quê? Eu estudava muito e quando eu aprendia, a aula acabava, né, na escola, porque eu era meio bagunceiro e tudo mais, mas faz parte. Bom, Walter, então, esse é um assunto que está muito em voga na atualidade, né? A prática de exercício físico, os benefícios que ela faz. E tu achas que hoje, assim, mudou o pensamento das pessoas? Elas veem o exercício como uma obrigação, praticar alguma atividade? Até se tu quiser já explicar para nós um pouquinho a diferença entre atividade e exercício. E o que tu vê na tua prática, assim, que as pessoas pensam sobre isso? Certo. Há tempos já, a gente pode se dizer aí, pelo menos da pandemia ali de 2020 para cá, as pessoas começaram a ter um olhar um pouco diferente para o exercício físico. O que eu quero dizer com isso? Com tudo que a gente viveu naqueles 2, 3 anos ali que foram bem intensos, né? No primeiro momento teve aqueles momentos de lockdown e isso fez com que despencasse a atividade física das pessoas. Tem um estudo que foi feito naquele período que o simples fato das pessoas diminuírem o número de passos que davam por dia, tinha um grupo que fazia 10 mil passos por dia e esse grupo de pessoas diminuiu pela questão do distanciamento social para 1.200 passos por dia. Ou seja, foi bastante grande assim, essa diminuição. E o simples fato de pessoas saudáveis, pessoas jovens, pessoas, né, com um perfil ok, o simples fato de diminuir a sua atividade física de 10 mil passos para 1.200 passos já começou a desenvolver algum tipo de resistência à insulina. Para vocês verem o tamanho da importância do exercício físico para nós. Então, a partir dali se viu, já se tinha uma questão estética envolvida, né, do exercício e tudo mais, mas a partir de 2020, ali 22, 23, se tem um olhar diferente para o exercício físico. As pessoas, claro que ainda se veem, entre aspas, obrigadas a fazer, né, tem aquela questão assim vou pagar, vou lá porque eu estou pagando, não é? Mas já tem um olhar diferente, né? Mas eu vou falar já de cara uma coisa muito polêmica. 100% das pessoas, olha aqui, tu aí, ó, me escuta, 100% das pessoas gostam de atividade física. 100%. Explica para nós um pouquinho isso, então, né? Olha ali, ó, o Jorge tá pasmo. Tá, por que eu tô falando isso? Eu vou regredir alguns milhares de anos, milhares não, alguns milhares de anos. Quando nós éramos, digamos assim, caçadores-coletadores, né? Se nós pensarmos na máquina
orgânica, o ser humano ele é um ser muito mais frágil que outros animais, não é? Tu pega um cavalo, ele nasce em segundos, minutos, ele já sai trotando, um filhote de cavalo. Da mesma forma, um filhote de leão, um filhote de gorila e assim por diante. O ser humano não. Ele é extremamente frágil. E mesmo adulto, um ser humano adulto, ele é muito mais fraco que um gorila, que um rinoceronte, que um elefante, que um cavalo. E por que então que nós nos perpetuamos dessa forma, né, no globo? A afinidade ali do nosso sistema nervoso central com a nossa máquina física, muscular, digamos assim, esse equilíbrio foi o que nos garantiu a perpetuidade. Por quê? Nós começamos a viver então em comunidades cada vez maiores, e isso fez com que agíssemos então de forma coletiva e não mais individual. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que nós fomos feitos para fazer exercício? O ser humano foi feito para fazer exercício. Se pegar o ser humano aqui, eu sou fracote, né? Magro, fraco, não tenho grandes capacidades físicas assim. Lá, 20, 30 mil anos atrás, uma legião de Walters, digamos assim, tinha que sair para caçar um grande mamífero, por exemplo, um elefante, sei lá. Como é que a gente matava, conseguia caçar esse animal? Horas e horas correndo atrás dele, muitas horas, 6 horas, 8 horas correndo. A hora que esse animal caía extasiado no chão, a gente ia lá e abatia ele, com as nossas ferramentas rudimentares. Matava no cansaço. Matava no cansaço, literalmente. Então, o nosso corpo, que chegou até aqui hoje, ele, por uma seleção natural, ele é esse aprimoramento de um corpo feito para a atividade física, né? E por que eu falei antes que existe diferença entre atividade física e exercício físico? Se a gente parar para pensar que atividade física, ela é qualquer atividade que envolva gasto energético e contração muscular, por exemplo, lavar uma louça é uma atividade física, varrer é uma atividade física. Por exemplo, para o carteiro, caminhar é uma atividade física. E o que seria o exercício físico? O exercício físico ele é uma atividade física com o propósito de melhorar alguma capacidade física. Pode ser uma capacidade motora coordenativa ou condicional. E o que sugere isso? A capacidade física com esse intuito programada e organizada, periodizada, é então o exercício físico. Então, caminhar para o carteiro é a atividade física. Agora, se eu vou programar uma frequência de passos, uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória de X minutos de caminhada com intervalo ou de corrida com intervalo, isso acaba se transformando então em exercício físico. Show de bola. Muito viu, bacana Jorge? ter essa percepção diferente. Tu comentou com nós do Covid, dessa época que foi muito difícil, né? Eu também tive uma mudança, a Michelle, o pessoal sabe. Na época do Covid, ali eu tinha 60 quilos a mais do que eu tenho agora. E aí eu tive Covid 3 vezes, fiquei muito mal. E aí eu decidi, junto com a equipe médica, que eu gostaria de emagrecer. Aí eu pratiquei os exercícios físicos, né? Mudança de alimentação. E aí desde lá eu tô sempre nessa dieta, numa mudança de alimentação. E eu consegui eliminar 60 quilos, sem a bariátrica, aí tem a questão da pele e tudo, né? E aí a gente tinha essa questão de fazer um pouco de atividade física em casa também, e aí daí que vai partir a minha pergunta. Quais são os erros que tu acha que mais acontece com essas pessoas que gostam de fazer exercícios físicos baseados inteiramente em vozes da sua cabeça, ou vídeos do TikTok, ou vídeos do Instagram, sem uma supervisão de um profissional? Qual seria o viés, assim? Os principais erros que podem erros. acontecer, ou problemas para a própria saúde da pessoa. Tá, vou dar um exemplo de uma atividade que eu amo de paixão. Uma atividade física que eu amo de paixão. Corrida de rua. Ela esportes em geral, eles são considerados atividade física, tá? Porque a gente não tem como fazer uma mensuração ali de esforço, de intensidade. Então, jogar tênis é atividade física e assim por diante. A corrida, por si só, ela seria, em aspecto geral, atividade física. E isso não quer dizer que seja menor, né? Só por classificação. Corrida de rua. A corrida de rua é o esporte mais democrático de todos. Por quê? Eu preciso das minhas pernas, do meu corpo, de um par de tênis e de uma rua. E assim eu saio correndo. Contudo, imagina que num cenário hipotético, eu sou motorista de aplicativo.
fico 10 horas sentados do meu dia. Ou seja, aquela musculatura ali de cadeia posterior, ali de membros inferiores, tudo encurtadas, não é? A minha lombar sendo sobrecarregada, a gente pode falar um pouco mais sobre isso no segundo momento, minha lombar sendo sobrecarregada por estar ali em impacto direto no assento do veículo. E então eu fiz o meu expediente de trabalho, cheguei em casa, larguei meu carro e vou sair para fazer uma corrida. Essa minha musculatura que já se apresenta encurtada por 10 horas de atividade laboral, né, de trabalho, ela não está preparada por si só para a atividade física que está vindo em sequência. As minhas articulações, elas não estão preparadas para esse esforço que vai ser demandado delas, tanto de impacto e assim por diante. As minhas demais estruturas musculares, para dar estabilidade ou mobilidade para as minhas articulações ou grupos de articulação, não estão preparadas para isso. O que, por exemplo, poderia incorrer nesse ser fictício que a gente criou agora aqui? Vou sair para correr? Ótimo, no primeiro momento vai melhorar minha capacidade cardíaca, diminuição de todos os benefícios que a gente pode falar a seguir da prática de corrida de rua, por exemplo. Mas eu poderia, por exemplo, desenvolver uma tendinite nos meus joelhos, uma canelite, que é a inflamação daquela musculatura anterior ali da perna, né? A gente chama de perna como se fosse o membro inferior todo, mas a perna é do joelho para baixo, né? Ali a parte da canela, né? Então desenvolve a canelite, que é uma inflamação daquela musculatura. Posso, pelas nossas ruas maravilhosas aí, com asfalto maravilhoso, calçadas maravilhosas, eu posso acabar tendo um desequilíbrio, fazer um estiramento muscular, um estiramento ligamentar, alguma lesão até um pouquinho mais grave, que iria acabar por si só fazendo retroceder todas as minhas capacidades físicas que eu melhorei com a prática e acabar retrocedendo tudo em função de não estar preparado e apto para esse esforço. Poderia ter mais malefícios do que benefícios. Exatamente. E uma outra coisa que eu vou falar, outra coisa bem polêmica. Eu não respondi a minha primeira pergunta, né? Todo mundo gosta de atividade física, todo mundo gosta. As pessoas só têm que achar qual atividade física que elas vão gostar. Tem pessoas que vão gostar de atividade física em meia natureza, caminhada, em trilhas e assim por diante. Outros vão gostar de atividades aquáticas, natação, hidroginástica, surf e assim por diante. Outros vão gostar de esportes, seja ele coletivo, como vôlei, futebol, basquete, outros esportes individuais, como o tênis, que eu mencionei anteriormente, ou atletismo, que é a corrida de rua e assim por diante, ou ciclismo. Gente, existe uma gama infinita de esportes e atividades físicas, e eu tenho, assim, absoluta certeza que todas as pessoas gostam. Então, eu queria trazer mais um assunto extremamente polêmico. Desculpa, colegas da educação física, mas eu vou ter que falar isso. Exercício físico faz mal para a saúde. Mas como assim? Vocês me trouxeram aqui para falar exercícios, benefícios, né, inerentes à prática. Agora eu fiquei pasma. Exercício físico faz mal para a saúde. Eu estou falando isso categoricamente, assim, não tem vírgula. A prática regular de exercício físico com intensidade, volume, frequência corretos, a longo prazo traz inúmeros benefícios à saúde. Eu vou dar um exemplo agora. Sair para correr na rua, certo? Naquele momento, o meu corpo, ele sinaliza aquilo ali como sendo uma injúria. Uhum. Ele sinaliza ali como sendo algo prejudicial à minha saúde. Meu corpo vai sofrer. O exercício físico, ele promove, entre aspas, um micro processo de sofrimento do corpo. O que eu quero dizer com isso? A minha temperatura não vai ficar adequada, o pH do meu sangue não vai ficar adequado, tudo vai ficar desequilibrado no meu corpo. E o que acontece com isso? Nosso corpo, pela grande sabedoria dele, ele tenta equilibrar de novo tudo isso. Então ele sinaliza aquilo ali como sendo um estresse, como sendo algo negativo, tenta equilibrar. Eu faço isso com frequência, digamos, 2, 3, 4 vezes por semana. Ele sinaliza o estresse, tenta equilibrar. Sinaliza o estresse, tenta equilibrar. E ele vê isso como sendo algo sistemático. Digamos que eu saio para correr e eu aumento a minha frequência cardíaca para 90%, 95% da máxima.
da máxima que eu consigo. Meu coração, no máximo trabalho cardíaco dele, 90%, 95%. O meu coração, ele vai sinalizar isso como sendo algo prejudicial, como sendo algo que vai prejudicar o meu corpo, que vai ser inerente a um risco, algo prejudicial para a minha saúde. O que ele faz? Ele melhora a funcionalidade cardíaca, por exemplo, e começa a ser mais eficiente, tentando bater menos vezes por minuto, para mandar o mesmo fluxo de sangue por minuto, para eu conseguir estabelecer uma frequência cardíaca um pouco mais baixa para o mesmo esforço físico. Então, a prática regular a longo prazo, ela vai trazer todos esses benefícios que são inerentes à prática. Mas quando eu estou treinando, aumenta estresse oxidativo, aumenta pH, diminui pH, aumenta pressão, diminui cortisol, tudo isso. Então, o nosso corpo ele sinaliza isso como sendo uma injúria, mas é uma pequena injúria, né? Frente a uma doença, por exemplo. É uma pequena injúria e ele tenta equilibrar essa balança de novo, acaba, então, incorrendo nessa gama enorme de benefícios, né? Uma dose de exercício, ela poderia ser comparado a, no mínimo, 10 remédios. O que eu quero dizer com isso? Exercício diminui a pressão arterial, exercício melhora a regulação, digamos assim, de captação de glicose e assim por diante, né, da insulina lá e tudo mais. Ele diminui o estresse, ele melhora a função cardiovascular, ele melhora a função muscular, ele melhora a densidade mineral óssea, ou seja, melhora a estrutura óssea do nosso corpo, o nosso osso fica mais forte, mais rígido, né? Ele melhora a nossa qualidade de sono, ele melhora a nossa concentração. Uma dose de exercício, ele pode ser comparado facilmente a 10 remédios, facilmente, assim, é algo bem fácil de se mensurar. E na parte, assim, da saúde mental, Walter, que benefícios que tu já visualiza, que tu já estudou, que pode ter para a pessoa que tá com ansiedade, tá com algum problema de saúde mental, que é comum, ainda mais que a gente passou por pandemia, a gente está falando também aqui do Rio Grande do Sul, né, pessoal, que a gente teve enchentes em 2024 que afetaram bastante a saúde mental das pessoas imensamente. E o que tu já observou e o que tu já sabe sobre ou já observou em pessoas que tu já treinou, que melhorou saúde mental, ansiedade? Porque às vezes a pessoa ela fica esperando, né? Eu quero ter vontade de ir na academia, vamos supor, ou de fazer uma caminhada, ou de fazer uma atividade, espera ter a vontade para fazer. Mas às vezes a gente não vai ter essa vontade. Então nunca vai fazer. Então é nesse sentido de saúde mental, assim. Tá, eu vou responder a tua pergunta, Michele, invertido. Tá. Eu vou primeiro começar na criação de hábitos para vencer essa inércia, né, da inatividade, e por fim a gente vai falar então um pouquinho sobre os benefícios na saúde mental. Tá? Primeiro, tudo que nós fazemos na nossa vida, ou 99% das coisas que nós fazemos na nossa vida é por hábitos, certo? E o que a gente tem que fazer, se eu tenho a consciência de que o exercício físico ele é importante para mim, enquanto pessoa, para minha saúde, para minha qualidade de vida, o que eu tenho que fazer? Facilitar com que esse hábito seja criado. E o hábito ele é criado a partir de centenas de vezes que eu fizer essa determinada atividade. O que eu posso fazer para facilitar a minha mudança de hábito, então, e incrementar o exercício físico na minha vida? Muitas pessoas fazem essa questão que eu brinquei no início, né? Eu vou lá e faço o plano anual na academia, porque daí eu estou pagando e eu me forço a ir. Só que muitas vezes, unicamente essa questão financeira ela não é o suficiente para a mudança de hábito. E eu estou te falando isso com propriedades. Tem muitas pessoas que pagam e não vão. Não é verdade? Então, o que acontece? A gente tem que mudar a forma da gente enxergar o exercício físico. Primeiro, o que é difícil? É difícil fazer exercício?
É difícil. O exercício não, eu acho que é o ir e vir, o É ruim? conjunto. É prazeroso fazer exercício? No primeiro dia não, mas eu sempre percebo que quando eu começo a fazer essa atividade, uma semana depois eu já tô gostando bastante e aí acontece alguma coisa que a gente... Mas sabe que a gente... uma frase que eu escuto muito, assim, eu não gosto de fazer exercício físico. É normal, né? As pessoas tinham que não gostar de depender dos outros. Uhum. As pessoas, com todo respeito, assim, eu não quero falar de uma forma muito agressiva, mas as pessoas deviam não gostar de precisar de ajuda para ir ao banheiro. As pessoas deviam não gostar de terem a sua liberdade talhada. Isso que as pessoas não deviam gostar, sabe? As pessoas elas deviam não gostar de ter que tomar 3, 4, 5 remédios. Isso que as pessoas deviam não gostar. Então, assim, a vida do adulto, ela é feita de escolhas. E a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer. Bom, eu quero primeiro, então, escolher unicamente esse prazer instantâneo de ficar unicamente, pensando assim, unicamente na frente de uma tela, no streaming, tomando uma bebida que seja lá qual for que me traga prazer, comendo uma comida que me traga prazer, ou eu quero poder fazer isso por muito e muito e muito mais tempo, por muitos e muitos e muitos mais anos, não é? Com qualidade. Então é isso. O exercício físico, ele é um garantidor. Ele é um garantidor de que a gente vai viver a nossa vida com liberdade plena. A primeira coisa que a gente tem que trazer é para a consciência isso, certo? Para vencer essa inércia do sair da inatividade para a atividade. Tá, mas Walter, eu já tenho isso em mim, eu sei que é importante, mas eu não consigo. Começa a estabelecer coisas que dificultem a inatividade e facilitem a atividade. Vou dar um exemplo. Coloca o teu tênis, o teu tênis de corrida, hoje é segunda-feira, eu já vou deixar meu dia de corrida, já vou deixar um material de corrida pronto na saída de casa. Porque eu vou passar por ele e eu vou ver ele. Vocês entendem? Uhum. Então já é um facilitador, já é algo que vai me dar uma mudança, um clique e vai me fazer sair da inércia para eu praticar a minha caminhada ou a minha corrida na rua. Outra coisa, eu vou chegar em casa do meu trabalho, da gravação lá de um podcast maravilhoso dos acadêmicos da saúde, né? E depois que eu sentar e conversar, eu vou fazer meu treino. É muito provável que quando eu me sentar, eu vou começar a conversar com a minha cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido, seja lá com quem for, e isso acaba sendo um entrave para eu me desligar desse momento que eu estava tendo e partir para a minha atividade física, para o meu exercício físico. Então, facilitar ele já é alguma coisa. E dificultar esses entraves que eu posso ir criando. Vou dar um exemplo. Eu quero diminuir a minha ingestão de bebida alcoólica. Mas eu tenho o costume, sempre que eu saio do meu trabalho, sentar num barzinho para conversar com os meus colegas de trabalho. É um ambiente propício a isso. Uhum. Então, não estou dizendo que a gente não tenha que fazer essa socialização com os colegas, mas de repente vamos fazer num outro momento ou num outro local, né? Você está num café, sentar, tomar um cafezinho e tudo mais, isso é mais propício a eu conseguir vencer essa minha barreira, esse meu propósito que eu tenho me colocado. Então, a primeira coisa é dificultar a inatividade e facilitar o meu caminho a começar o exercício ou a atividade. Aí já é o primeiro passo. E quais são os benefícios que vão ser inerentes à prática? Pensando o seguinte, que exercício físico ele vai melhorar a oxigenação do nosso cérebro. Ou seja, se eu fizer exercício físico, eu já consigo pensar melhor. O meu desenvolvimento cognitivo vai ser melhor. O meu desenvolvimento em aula, o meu desenvolvimento no trabalho já vai ser melhor. As minhas horas de sono, eu vou dormir ali 7, 8 horas de sono por noite. O meu sono vai ser um sono mais reparador. Por quê? Porque o exercício físico promove também essas adaptações. Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? O exercício físico vai ter a liberação de diversos hormônios, né? Após o exercício, por exemplo, da corrida, tem a endorfina,
que ela vai ser liberada quando eu me alimento, digamos, com chocolate, algo que me dá extremo prazer ali de alimentação, libera aquela enxurrada de endorfina, né? Exercício físico tem o mesmo propósito e a mesma atividade. Eu tenho lá a famosa dopamina, né, que está super em alta também agora, a gente fala bastante de dopamina, que isso é um tema bastante delicado, mas o meu cérebro, ele quer se perpetuar, né, ele quer ser onipresente, né? O cérebro, ele vai sempre estimular coisas que me tragam prazer para essa estrutura, para esse órgão. Então, a tela azul ali, o celular, a televisão, ela tem uma grande liberação de dopamina artificial. O exercício vai trazer isso de uma forma orgânica, não é? Uhum. Vai estimular diversas coisas, então, que vai me trazer esses benefícios. E uma outra coisa, dependendo da modalidade de exercício que eu fizer, vou dar um exemplo. Hoje, eu tenho 3 atividades que eu faço com grande frequência. Eu faço meus treinos de força na academia, treinamento funcional, eu corro e eu jogo tênis. Quando eu saio para correr, eu consigo pensar em diversas coisas. Eu fico ali mentalizando todas as coisas, os meus compromissos e tudo mais. Quando eu estou treinando na academia, de certa forma eu também consigo, né, estar ali ainda ligado no meu trabalho, ligado nos meus compromissos. Nesse esporte em específico, esporte de raquete, que é o que eu pratico agora, que é o tênis, eu tenho que me desligar completamente. Eu não consigo ficar pensando em outra coisa, senão naquela bendita bolinha amarela. Entende? Porque se eu não estiver concentrado naquele momento ali, estiver presente 100% ali, eu não vou conseguir desempenhar o meu movimento, né? Minha destreza motora não vai ser adequada e eu vou acabar errando. Então eu tenho que desligar e focar naquilo ali. E isso também serve como uma válvula importante, né, de escape para a minha saúde mental. E assim, né, Walter, eu comecei, pessoal, a correr com o Walter, tá? Que eu já vou há muitos anos na academia dele, né? Depois, no final, ele vai falar um pouquinho da academia. Mas eu comecei a correr com ele. E no início, as primeiras vezes, ia só eu e ele, né, Walter? Verdade. E a gente ia conversando e ele me explicando, agora vai acontecer isso, calma, é normal. Porque eu sempre ficava muito preocupada. Eu acho que eu vou infartar, Walter, porque eu nunca corri. Eu nunca corri nem 1 minuto. Dele, calma, vamos. E mesmo no inverno a gente ia, né, Walter, com os colegas, porque muitas vezes a gente fica dando desculpa, né? Eu não vou porque tá frio, eu não vou porque tá calor, eu não vou. E eu vejo que a corrida, para mim, é exatamente o que o Walter falou. Eu fico, parece uma meditação ativa. Porque eu tô ali sozinha e eu fico pensando em coisas, eu fico vendo que o meu coração está acelerado, daqui a pouco eu penso uma coisa, eu consigo fazer reflexões. Então, para mim faz bem, né? Então, cada um achar o seu exercício, né? A sua atividade que possa lhe trazer esse benefício emocional, né? Mental. Né? Com certeza. Não, e tu, falando um pouquinho mais da corrida, que esse é, com certeza, o esporte que eu pratico há mais tempo, assim. Eu penso que eu corro essas provas de rua, assim, pelo menos 20 anos, né? Então já tem alguns quilômetros rodados. E o Walter já fez maratona, tá, pessoal? Foi 42 quilômetros. 42 quilômetros de Novo Hamburgo a Porto Alegre, mais ou menos. Assim. É um chão. É um chão. Mas a corrida em específico, ela é um esporte, como eu falei antes, bastante democrático, e cada um vai lidar com ela de alguma forma. Por que eu tô falando isso? Eu vou dar um exemplo. Eu, Walter, não gosto de escutar música durante a corrida. Por quê? Porque eu gosto de ter a percepção do que eu estou sentindo durante a corrida. Eu tenho percepção da intensidade, de como meu coração tá agindo, de como minhas pernas estão reagindo a esse esforço, se eu corro mais rápido, se eu corro mais devagar, se eu tento manter uma constância, não é? Uma constância de intensidade durante aquela atividade. Eu gosto de ter essa percepção. Tem pessoas que correm conversando. Abdicam um pouquinho de intensidade, né, correm numa intensidade um pouquinho mais baixa e vão ali, conversando, fazendo aquela social, que é maravilhoso. Tem pessoas que surtam música. Né? E tá a gente ali... vê muita gente, né, correndo. Não, é muito. Até a tecnologia, ela evoluiu muito nisso, não apenas na questão do Bluetooth, né? Mas tem fone prova d'água, porque o suor acaba molhando ali o fone e a pessoa acaba
prejudicando, né, o aparelho em si. Então, tem aparelhos que são próprios para a corrida. Então, cada um vai ter a sua percepção, né? Tem pessoas que elas correm, que a gente chama de fartlek, que são diversos tipos de piso e diversas intensidades numa mesma corrida, né? Então, cada um vai ter a sua percepção desse esporte, né? É um esporte maravilhoso. Só eu sempre vou fazer uma ressalva que a pessoa tem que estar apta a essa atividade. Eu não indico de forma alguma a pessoa assim, hoje, um dos acadêmicos que está nos assistindo aí, eu sou sedentário e agora a partir de hoje eu vou sair, eu achei bacana esse discurso do Walter, eu vou pegar meu tênis e vou sair para correr. Eu acho que não seria a melhor opção para quem está saindo do sedentarismo, certo? Por que eu digo isso? Imagina o seguinte, tu vai no médico e a Michelle foi no médico e disse, eu sou sedentário, o médico disse, tu tem que fazer atividade física, vai caminhar. Eu vou falar qualquer número aqui para ficar mais fácil da gente mensurar. Imagina que a Michelle Phantom, né, que a gente está criando aqui, é uma pessoa de 100 quilos e vai sair para caminhar. Ótimo, porque ela é sedentária. O médico falou que ela tinha que caminhar. Então, ela vai caminhar por 1 hora. Ótimo, baita atividade física. Digamos que cada passo que ela der tem um comprimento de 1 metro. Ou seja, se ela vai caminhar 1 hora a mais ou menos 10 quilômetros, 10 metros, desculpa, me falhou agora aqui. Se ela vai caminhar numa velocidade de 5 km por hora, em 1 hora ela, pelo óbvio, vai fazer a distância de 5 km. Serão 2.500 passos com a perna direita, com 100 quilos. E 2.500 passos com a perna esquerda, com 100 quilos. E eu agora vou provocar vocês e perguntar, qual exercício na academia a gente faz com 100 quilos unilateral para cada perna, 2.500 repetições? Nenhuma atividade, nenhum exercício da academia a gente vai submeter o aluno a fazer isso. Então, o que eu quero dizer? Essa pessoa fictícia que criamos aqui, que é sedentária, seria muito mais interessante num primeiro momento ela fazer um fortalecimento muscular num primeiro momento, se ficar apta, dar uma melhor estabilidade para essa articulação, para depois começar a fazer essa atividade, por exemplo, a caminhada e a corrida que a gente mencionou antes. Uma pessoa que ela está sedentária hoje, pensa o seguinte, a musculatura dela, ela tá defasada, ela tá com pouco tônus muscular, tá certo? Então, quem é responsável por uma estabilidade dos meus joelhos, por exemplo? O joelho o Bial já falava, né? Cuide dos seus joelhos. Os joelhos, eles são uma estrutura extremamente forte, porque é uma das articulações que a gente tem mais embaixo do nosso corpo, e por nós sermos bípedes, né, caminharmos sobre as 2 pernas, as nossas articulações mais baixas são mais estruturadas, as mais altas são mais refinadas, mais finas. Então, o nosso joelho, ele é extremamente forte. Só que, como eu falei lá no início, os nossos joelhos, eles foram configurados para aquele Homo sapiens que ficava 6, 8 horas correndo atrás do elefante, não é? E agora nós temos o quê? Um cotidiano de pessoas que tem 8, 10 horas sentadinho no seu trabalho, no seu home office, na frente do computador e assim por diante, e os seus joelhos com a musculatura defasada. Então, o que acontece? Esse joelho, a musculatura do joelho, que é uma das importantes estruturas que dá estabilidade para essa articulação, ela está defasada. Então, está sendo sustentada a estabilidade dos meus joelhos unicamente pelos meus ligamentos. A gente vai falar de uma forma bem simplista, assim como se fosse o ligamento, como se fosse um cabinho de aço. Ele é muito mais do que isso, tá, gente? Ele tem células nervosas ali, mas a gente vai falar como se fosse algo bem simples. Unicamente uma estrutura mecânica que impede que a articulação saia do lugar. E a estabilidade do meu joelho, ela vai estar sendo feita unicamente por esses ligamentos, porque a minha musculatura, ela não está apta a esse esforço. Então, o que seria mais correto? Eu primeiro reforçar essa musculatura para os meus joelhos, por exemplo, estarem bem fortes, bem estruturados, e eu poder daí, mesmo com 100 quilos,
fazer a minha caminhada e o meu joelho suportar isso e não incorrer numa lesão. E dentro disso, né, Walter, tu achas assim que é importante então a pessoa fazer o exercício de força? Por onde que ela começa, né, Jorge? Qual é o ponto de partida, o ponto inicial, assim, que ela Pra quem pode... tá querendo, né, começar. Quem tá com esse projeto agora em 2026? Mudou o ano, quero ser fitness, Certo. quero entrar pra vida de atividade física. Tá, vamos pelo início, então. Seria Orar. o primeiro orar, pedir a Deus, né? Constância. Não, mas seria... Não, me foge a palavra agora. Eu estaria falando uma coisa que eu não estaria acreditando, digamos assim. Como é que é a palavra? Quando tu fala alguma coisa que tu não acredita, É. tu é demagogo. Não, mas Seria uma demagogia. demagogia. Certo. Tá. Seria uma demagogia eu não falar que treinamento de força seria o número 1. Certo? Eu falo isso lá na Personale e não é porque eu trabalho com treinamento de força há mais de 20 anos. Treinamento de força, ele vai ser a base para todo o resto. Então, assim, tendo em vista que eu gosto de... Vou falar uma atividade que está bem alta, beach tênis. O beach tênis é um esporte muito bacana. A minha esposa, Tássia, professora doutora Tássia, né? É ótima também, os dois, pessoal, são doutores, né? A minha esposa, Tássia, que é uma ótima beach tenista, né? Adora esse esporte e ela se preparou para tal. O beach tênis, ele é um esporte bacana, demais, mas ele tem uma exigência física enorme, tanto pela intensidade do esporte, como pelo piso que ele é praticado, por exemplo, que é uma estrutura toda irregular, a areia ela é toda irregular. Para eu fazer uma pisada ali e fazer um movimento inadequado dos meus joelhos ou da minha coluna, é muito rápido, muito fácil disso acontecer, certo? Para eu fazer algum movimento com os meus ombros, meus membros superiores, que não é adequado, o ombro ele é uma articulação bastante rasa. O que quer dizer isso? É um osso articula pouco com o outro, né? Para sair do lugar é muito fácil, certo? Diferente dos joelhos, que é uma articulação mais profunda, né? Onde é mais difícil o joelho sair do lugar, o ombro é mais fácil. Então, para eu fazer um movimento inadequado lá, de tentar buscar uma bola que vem de cima, é muito fácil. Então, para eu praticar essa atividade, o ideal é eu fazer um reforço prévio de treinamento de força para poder praticar meu beach tênis. Ah, eu quero correr. O melhor é eu me fortalecer as minhas estruturas, fortalecer o meu core, meu centro do corpo, para não acabar aumentando de forma exacerbada a pressão da minha lombar e poder suportar esse esforço. O ideal é primeiro fazer treinamento de força para depois começar a prática da corrida. Ah, mas eu quero natação. A própria natação, eu tendo a fazer uma postura hiperlordótica, né? Porque o meu corpo ele tem que sair da água para eu poder fazer o nado. Eu tenho que fazer um fortalecimento prévio. Ah, eu quero só saúde. Está mais do que sacramentado que em indivíduos idosos, quanto mais massa muscular, maior a longevidade. Então, me desculpa, gente, mas não tem outra forma de eu garantir que eu vá ter uma vida fisicamente ativa, longeva, que não seja com treinamento de força. Ele é sempre a primeira. Eu sei que muitas vezes não é a atividade mais emocionante, mais motivante possível. Mas isso também tem um pouquinho do olhar do profissional que está sendo recrutado, sabe? Lá na Personale, a gente tenta fazer sempre uma atividade bastante dinâmica, né? Não tem aquela atividade que tu faz, daí tu vai ficar 1-2 minutos ali parado e daí tu vai fazer de novo. A gente tenta fazer de uma forma bem dinâmica. Quando tu viu, passou 1 hora e tu fez a tua atividade, entende? Então,
sim, tem como ter um olhar diferente para essa mesma atividade, mas eu acredito que ela seja sempre a número 1. Vai entrar na questão do tempo, né? Vocês fazem as ações para que o aluno não veja passar o tempo e aí aconteceu a atividade dele no dia a dia dele. E para as pessoas que têm essa vontade aí, mas tem na sua mente que não tem tempo, como é que funciona essa questão? Tempo, é mito, é verdade? Qual que é um tempo adequado? Quais são as dicas para a gente incluir dentro da nossa rotina, do tempo livre que a gente tem? Certo. Primeiro, se nós pensarmos, eu fiz o cálculo antes, tá? Já fiz o cálculo antes de chegar aqui. Uma semana tem 168 horas, certo? Se dentro dessas 168 horas de uma semana eu não tiver 3 horas para mim, Algo de errado está acontecendo. Algo de errado não está certo, né? Como diz o meme. Né? Não está correto isso. Ah, Walter, mas eu durmo 8 horas. Bom, 24 horas menos 8 são 16 horas. Ah, eu trabalho mais 8 horas. Sobraram 8 horas. Se dentro dessas 8 horas que sobraram de vida ativa, fora o laboral, né? Fora o trabalho, fora as horas de sono, se dentro dessas 8 horas eu não tiver 30, 45 minutos, 1 hora para mim, não tá certo. E outra coisa que a gente estava falando antes, em como promover, né, sair da inércia. Eu, Walter, eu tive muito tempo que era difícil para mim. Ah, mas tu é professor de educação física. Era difícil para mim. Por quê? Imagina que em 2013, quando a gente abriu a Personale, nosso propósito era fazer com que a academia desse certo, não é? Com que o estúdio desse certo. Então, os alunos entravam e a gente ia colocando aluno e tudo mais. Chegou um momento que eu não tinha um horário para mim. Eu não tinha horário do Walter treinar. Eu treinava quando dava. Que é exatamente a fórmula do fracasso. Sim. Eu não tenho que treinar quando dá. Eu tenho que treinar no horário que eu programei. E o que acabamos fazendo? Tanto eu quanto a Tássia, nós temos os nossos horários de treino. O Walter está na agenda. A Tássia está na agenda. E assim a gente tem, então, a regularidade para fazer a garantia dessa constância que a gente fala que é tão importante, essa regularidade. O Walter tem na Personale 3 dias por semana para treinar força. E assim, pessoal, é verdade, tá? Porque eu treino na Personale e eu já vi várias vezes, ou a Tássia treinando, ou o Valder, ele diz, hoje eu não tô, agora nesse momento eu não tô de professor, eu tô treinando, né? Então, realmente, ele prioriza atualmente, né, como tu falaste, para ti também, não só para gerar. Exato, para eu poder ajudar as pessoas, eu tenho que estar bem também. Né? Fazendo aquela analogia, né, do avião. Se despressurizar a cabine lá, máscaras de oxigênio vão cair. Mas primeiro tu coloca a tua. Sim. Pra tu poder ajudar depois. Esse é o princípio que a gente usa em primeiro socorro. Exatamente. Só consigo salvar a vida de alguém quando a minha não corre perigo. Exato. Então, pra eu poder ajudar vocês, eu tenho que estar bem. Imagina como é que eu vou alcançar um peso pra vocês lá na academia e vou machucar minhas costas. Não é? Então, eu tenho que estar bem pra poder ajudar os outros. Nas redes sociais da Michelle, a gente vê isso também. Eu olho nas redes sociais da Michelle, tá lá na bicicleta, ela bota. Estou cansada, hoje não queria mesmo tanto, mas a vontade, constância tá aí. Ela lá na bicicletinha dela. Mas o Walter sabe que eu faço, né, Walter? É verdade, é verdade. Mas eu comecei com eles, pessoal, na pandemia. Tá? Eu sempre fiz sim, mas que eu comecei com eles foi na pandemia. E assim, eu não me arrependo em nenhum momento. Foi uma grande escolha que eu fiz, não é porque ele tá aqui na minha frente, mas é, assim, uma grande escolha que eu fiz, porque é bem diferenciado o trabalho deles, assim, né? Depois a gente vai deixar um pouquinho aqui também o link ali dos contatos. E qual mensagem, Walter, que tu deixaria, assim, para as pessoas, né? Que várias vezes desistiram já, começaram, que nem o Jorge disse, depois de uma semana já acontece alguma coisa que eu não vou, né? Já falaste um pouquinho também ali de deixar o tênis, né? Mas uma mensagem, assim, de incentivo para o pessoal, né? Que tu deixarias, assim... pode falar um pouquinho também da tua academia, né? Para o pessoal conhecer, que eles vão ficar curiosos agora, né? Certo. O que eu gostaria de falar para vocês, então, pessoal? Primeiro, priorizem vocês. Vocês têm que ser a prioridade, né? Pensa como se vocês fossem um funcionário da vida de vocês. Vocês têm que se pagar primeiro. Eu tenho que primeiro receber. Né? Para eu poder estar bem, eu tenho que... para eu poder, ajudar as pessoas, eu tenho que estar bem. Para eu estar bem, eu tenho que cuidar do meu físico, do meu mental, do meu espiritual, de eu como um todo. Antigamente se dizia
que saúde era a ausência de doenças. E hoje se sabe que saúde é o bem-estar físico, mental, social, psicológico, espiritual e assim por diante. Então, assim, para eu poder ajudar as pessoas, eu tenho que estar bem. Se eu tenho pessoas, meus entes queridos, que eu faria qualquer coisa por eles, para eu poder ajudar eles, para eu estar presente, eu tenho que estar bem, não é? Então, assim, muitas vezes a gente tem que vencer algumas barreiras, tem que vencer algo que a gente coloca como imposto nas nossas vidas. E para eu vencer isso, sim, precisa de força de vontade. Eu tenho que facilitar o meu acesso a isso que eu me proponho. Né? E não usem como desculpa, eu faltei a segunda-feira. Faltei segunda-feira, daí eu já não vou ir terça. Eu já faltei. Eu vou, agora na quarta-feira eu vou. Não, tive um imprevisto ali, fui gravar um podcast lá bacana, não vou poder, vou na quinta. Agora eu só vou na segunda. Vocês entendem? Começa hoje, começa agora. A mudança começa agora, não é? Não é agora vai ser, não consegui agora em janeiro de 26, vou começar em fevereiro, depois do carnaval. Não, o carnaval já tá aí. Começa agora. A mudança começa agora. A mudança de hábito começa agora. Né? Primeiro, não pensa que tem que ser na segunda-feira, ou tem que ser no dia 1º de janeiro, ou tem que ser depois do carnaval. Começa no momento agora. Né? Arregaça as mangas e começa. Mas o Walter disse que não é interessante de repente já começar a caminhada. Se tu não faz nada, tu te propor a caminhar 15 minutos, é um monte. Por exemplo, saiu um estudo agora, me lembrei agora, saiu um estudo que relacionou diminuição de risco de morte com atividades físicas de altíssima intensidade, atividade física, não exercício físico, atividade física. Por exemplo, a pessoa brinca com o filho. De forma bastante intensa, exato, né? Por 5 minutos. Isso já diminui o risco de morte por diversas doenças. Eu tenho que subir esse lance de escada todos os dias, diversas vezes. Bom, eu vou subir esse lance de escadas com bastante intensidade, com a máxima velocidade que eu posso. A descida é um pouquinho mais prejudicial. A gente poderia falar um outro podcast só sobre joelhos e tudo mais, acaba tendo um pouquinho mais de pressão. Mas a subida da escada, meus joelhos vão conseguir suportar esse esforço de uma forma mais facilitada, vou subir de forma intensa. Eu vou sair com o meu cachorro, com o meu pet. Vou sair vou dar uns trotezinhos com ele para ele brincar, vou jogar bolinha, vou correr atrás dele e tudo mais. Essa simples atividade física por 5 minutos já diminui de uma forma bastante grande o risco de morte. Né? E pensando em exercício físico, terceira idade aumenta significativamente o risco retorno, né? Dificulta a incidência de Alzheimer quanto maior a massa muscular em membros inferiores. Isso foi um estudo feito com mulheres. Né? Quanto mais massa muscular, menor o risco de morte. Quanto mais atividade física, maior os benefícios. Isso está extremamente claro. E assim, pensa assim, que se eu sou sedentário e no meu código genético lá está que eu vou morrer com 80 anos. Se eu sou sedentário, eu vou morrer com 80 anos e a partir de 70, 65 anos eu vou ter uma série de incorrências na minha saúde. Se eu sou uma pessoa fisicamente ativa, eu vou viver até os 150? Obviamente que não. Não iria mentir aqui de forma alguma. Eu vou viver até os meus 84. Mas só 5% a mais. Só que a diferença é que eu vou morrer com 84 com plena autonomia, super bem, super apto. Fazendo o que eu gosto. Fazendo o que eu gosto. Então, ao invés de eu estar acamado, né, dependente de uma sonda para alimentação, dependente dos cuidados de outras pessoas, por exemplo, para minha higiene pessoal, eu vou estar super autônomo, brincando com os meus netos, com os meus filhos, com os meus entes queridos, e por uma incorrência da vida, uma hora eu vou morrer, né? Mas com plena autonomia, diferente de uma pessoa sedentária. Muito obrigada, Walter. Muito obrigada mesmo pela tua presença aqui no nosso podcast. Tu quer deixar algum contato, explicar um pouquinho onde fica a tua academia, para o pessoal que queira, né? Tua rede social. Tua rede social. Não, quero primeiro reclamar, que foi muito curto isso aqui, não deu nem tempo pra gente conversar tudo. A gente tem que marcar um outro pessoal, que olha, ele tem eu falo muito demais, conhecimento. eu falo demais.
Pessoal, então, primeiro agradecer, né, a vocês, ao Jorge, a Michele, aos demais, o cara da TI, pelo convite, foi um prazer. Realmente achei muito curto, queria ter falado muito mais, né? Mas, quiserem procurar os nossos contatos lá, então é @personale_TS lá no Instagram. Vocês vão nos achar lá, tanto eu quanto a Tássia. A minha rede social pessoal é walter.vargas lá no Instagram. Fiquem à vontade para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, sabe? A gente estuda muito, não é demagogia. A gente estuda muito para tentar entender um pouquinho melhor sobre exercício e promover algo que for realmente satisfatório e diferencial na vida das pessoas, sabe? Eu sempre costumo dizer, ganhar dinheiro é fácil. Agora, ter um propósito de vida e ainda ser remunerado por isso é algo que é uma bênção. Então, eu sou muito grato, assim, muito grato a Deus por eu ter essa profissão e poder atuar de forma tão contundente na vida das pessoas, trazendo todos esses benefícios. Tá, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Brigadão mesmo de coração, né, Walter? E quem sabe a gente faz um outro, né? São assuntos muito corriqueiros que a gente tem. O Walter tem muito conhecimento e eu sempre gosto de conversar com o Walter e é verdade, ele tá aqui, vai dizer que sim, né? Porque eu sempre gosto. E então, acadêmicos, finalizamos mais esse podcast. Espero que tenham gostado. Mandem para aquela pessoa, né, que quer mudar agora, quer ter saúde nesse ano novo, quer mudar agora a vida, né? Então, deixamos um forte abraço para vocês e até o próximo podcast. Até mais, acadêmicos. Lembrando que as mudanças de 2026 não estão no calendário, né? Estão aqui, ó, nas nossas motivações. Até mais!